Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Como dizem por aí, quem tem amigo tem tudo. E a ciência tem confirmado que são os bons relacionamentos que realmente parecem sustentar uma vida plena. E uma boa amizade onde há confiança, afeto e cumplicidade, sem dúvida, nos ajuda a ter uma vida mais feliz. E a nossa convidada de hoje, a médica Maria Inês Stades Bertelli, veio compartilhar conosco uma linda história de amizade. E essa história está contada no livro idealizado por ela, As Meninas do Chá, que é uma homenagem à sua mãe, Inês Busch Stades, que deu início aos encontros de um grupo de amigas que se reuniram regularmente por 40 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, transformando o grupo em exemplo de amizade, união e apoio mútuo. Maria Inês, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme recebê-la aqui no Bate-Papo Literário. Muito obrigada. É uma experiência bem interessante mesmo. Pois então, ainda mais para falar desse livro, gente, que conta de uma amizade, de um grupo de amigas que se reúnem há mais de 40 anos. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? Na verdade, a minha mãe, há muitos anos atrás, o meu pai era um imigrante espanhol que veio para o Brasil com 19 anos, durante a Guerra Civil Espanhola, e trouxe a sua família, e depois ficou muito tempo aqui no Brasil sem poder voltar à sua terra natal. E aí, quando foi em 82, eles foram pela primeira vez para o retorno, né? Então a Espanha, foram para a Itália e para a França, ficaram por um período lá e na volta a minha mãe resolveu trazer uns mimos para suas amigas, colegas de escola, que ela era professora, e fundou o grupo. Mas o grupo não tinha esse nome, né? E elas se reuniam regularmente. Alguns anos atrás, o genro de uma das meninas do chá estava concluindo um mestrado, enfim, uma experiência acadêmica, e resolveu escrever como sua tese de conclusão de curso sobre essa questão da amizade, do grupo. Porém, o seu orientador lhe direcionou para outro assunto, que ficou para cuidados paliativos. E ele já tinha iniciado alguma conversa com as meninas e tal, com as componentes do grupo, elas estavam muito entusiasmadas com o livro, mas esse livro acabou não acontecendo, esse trabalho. E quando a minha mãe faleceu, no dia do velório dela, algumas amigas que puderam vir estavam presentes, e aí eu perguntei como é que ficou aquela situação, que haveria um livro, um trabalho, alguma coisa nesse sentido, e aí que eu fiquei sabendo que não tinha ido adiante em função de que havia sido mudado o foco do trabalho do Lúcio. Eu pensei, eu vou retomar essa história que é tão bonita, né, e elas estavam tão entusiasmadas com isso, e vou fazer uma homenagem para minha mãe. Foi daí que surgiu a ideia de retomar, então, esse assunto. Muito lindo. Gente, você traz aqui no livro uma citação da Lia Luft, né, da escritora Lia Luft, que eu vou ler aqui de tão linda que é, porque eu acho que traduz mais ou menos o sentido do livro. Amigos não nascem do nada como frutos do acaso. São cultivados com amizade e sem esforço, sem adubos especiais, sem método nem aflição, eles vão crescendo como crescem as árvores. E as crianças, quando não lhes faltam uma luz, nem espaço e nem afeto. Então, eu acho que essa citação da Lia Luft resume o espírito desse livro, né? Como é que foi para você colher esses depoimentos, assim, se envolver com essa história novamente? Bom, no primeiro momento eu fiz uma reunião com as meninas, né? Porque na verdade o que aconteceu? Elas eram um grupo de professoras e como todo grupo ao longo do tempo, ele vai mudando o seu grupo mesmo, né? Os participantes. Então algumas saíram, outras entraram, algumas faleceram.
No primeiro momento, o critério era ser professora da escola, já que elas eram todas colegas da escola, mas depois, com o passar do tempo, esse critério ficou de lado e foram participando outras amigas, né? E então, eu fiz, ao longo desse período todo, ficou um cerne, né? Mais ou menos umas 13 participantes que se mantiveram por mais tempo, e dentre essas já 5 faleceram. Então eu chamei uma reunião com elas, um chá, como elas costumam fazer, participei do chá e expus a ideia se elas topariam, enfim, fazer os seus depoimentos, se envolver nessa questão que eu levaria adiante. E elas ficaram muito felizes, muito entusiasmadas em retomar, e aí nós começamos, né? Comecei a participar do grupo delas, né? Que bacana. É claro que com o advento ali, elas não tinham este nome, as meninas do chá, elas eram um grupo de amigas. Com o advento da pandemia, elas não podiam mais se reunir, aí a neta de uma delas criou um grupo de WhatsApp, e que colocou como nome do grupo as meninas do chá. E foi daí que eu tirei, então, o título do livro, né, para respeitar o nome do grupo. Maria Inês, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero que você nos conte aí um pouco dessas memórias de 40 anos de amizade, muito interessante. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta no bate-papo literário de hoje. Eu tenho o prazer de receber a médica Maria Inês Stades Bertelli. Maria Inês é idealizadora do livro As Meninas do Chá, uma homenagem à sua mãe, Inês Busch Stades. Inês deu início ao encontro de um grupo de amigas que se reuniram regularmente por 40 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, transformando o grupo em exemplo de amizade, união e apoio mútuo. Maria Inês, puxa, você trouxe ali vários depoimentos, não só das amigas, mas também dos familiares. Eu gostaria que você trouxesse para a gente algumas dessas memórias, assim, o que te chamou mais atenção, o que te tocou mais, enfim, que compartilhasse com a gente alguns desses momentos desses 40 anos. Na verdade, eu acho que esse grupo, o fato de elas se reunirem regularmente, tinha um cunho, além da questão da alegria do encontro, era também dividir algumas situações que lhes aconteciam, né? Desde as coisas boas, como formatura de filhos, casamento de filhos, de nascimento de netos, né, e assim por diante, mas também de situações de perdas, né, como perdas de marido, houveram perdas de filhos também, e eu acho que esse apoio mútuo é uma coisa que me chamou muita atenção, assim, de como elas eram muito, se auxiliavam muito, né, para superar essas situações e para festejar as coisas boas. E uma coisa que eu acho bem importante é que não havia nenhum tipo de desavença, de comparação, enfim, é um grupo assim que aquilo era tão tranquilo entre elas, né? Não havia nenhum tipo de problema. E isso é uma coisa muito interessante, porque geralmente nos grupos às vezes as coisas acontecem de uma forma que a gente não espera, né? Mas isso não havia nesse grupo. E a aceitação do jeito de cada uma sempre presente. E claro, para mim, que quis fazer uma homenagem para minha mãe, que me chamou a atenção as coisas boas que vinham em relação à pessoa da minha mãe, né? Enfim, todas as considerações que fizeram em relação à minha mãe me chamou muito a atenção e isso me deu muito conforto, né? Em relação à perda dela. Maria Inês, esse grupo se conheceu, né? Quer dizer, as meninas do chá, vamos dizer assim, esse encontro surgiu a partir de uma volta da sua mãe, de uma viagem para entregar os mimos, né, que ela tinha trazido aí para as amigas. Mas elas se conheceram onde sua mãe trabalhava, numa escola, não é isso?
Exato, elas eram colegas, eram professoras, né, de ensino fundamental de uma escola em Porto Alegre, Escola Estadual Souza Lobo, que existe até hoje. Foi a escola que também eu e meu irmão estudamos, né, fizemos a nossa primeira formação ali até a quinta série. Depois eu ainda fazia parte daquela época que se fazia vestibular, se fazia exame de admissão para ir para o ginásio, então a gente mudava de escola às vezes, né? Então, a gente tem um histórico familiar também nessa escola. Eu conversei com a diretora na época e uma coisa que me surpreendeu muito, que eles tinham lá a pasta com os documentos da minha mãe ainda presentes, né? Com o diploma dela de formação de professora, toda a ficha funcional dela, né? Então, isso me surpreendeu, né? Depois de tanto tempo, né? Ela ainda terem todos esses documentos arquivados, né? Foi bem interessante essa trajetória. E durante todo esse tempo, né, ela trabalhava, daí depois provavelmente se aposentou, criou vocês também, os familiares também participavam de alguma maneira desse grupo, porque eram quantas amigas, né? Porque eu sei que algumas permaneceram, outras saíram, algumas faleceram, mas no geral quantas famílias se envolveram nesse grupo e os familiares também se envolveram nessas histórias? Elas, ao longo do tempo, pela amizade que elas formaram, elas começaram também a trazer seus maridos para participar de alguns eventos, algumas jantas, como na época do Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. Elas faziam então alguns jantarzinhos, um almoço no fim de semana, que os maridos também participavam. E eles começaram a se unir também, a fazer uma amizade, faziam brincadeiras entre eles também. Então, isso foi muito interessante, né? Através delas, trazerem também as outras pessoas. Claro, nós, filhos, assim, não participávamos efetivamente, né, das atividades delas. Eram mais restritas ao grupo delas e aos maridos, né? Mas a gente sempre sabia de tudo que acontecia com uma, com outra, os casamentos, nascimentos, formaturas, a gente sabia, porque elas nos contavam, né? As coisas que aconteciam, né? Tá certo, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho, até tem um capítulo que o enfermeiro Lúcio Camargo, que foi quem de certa forma começou a escrever um pouco dessa história, fala da importância da amizade para a qualidade de vida dos idosos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho a honra de receber a médica Maria Inês Stabes Bertelli. Maria Inês é idealizadora do livro As Meninas do Chá, uma homenagem à sua mãe Inês Busch Stabes. Inês deu início aos encontros de um grupo de amigas que se reuniram regularmente por 40 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, transformando o grupo em exemplo de amizade, união e apoio mútuo. Maria Inês, eu como sou da área literária, eu tenho uma curiosidade de saber sobre a produção do livro, né? O livro foi feito junto com a Vitelli Publisher e houve uma jornalista que te ajudou nessa organização, é isso? Quando surgiu essa ideia, eu tenho uma cunhada que é a Marta Bertelli, que tem uma empresa de comunicação, e ela já foi, digamos assim, auxiliou outras pessoas que fizeram biografias de outras produções, até o livro que conta a história do meu sogro, que é médico, tem 90 anos, então contou a história dele, e ela me auxiliou nessa jornada, né, me apresentando para a empresa do Vitelli, e a Tayana também, que é a jornalista que me ajudou na questão dos textos. Todo esse grupo, enfim, me introduziu nesse ramo que é totalmente diferente do meu. Até então eu não tinha sido nenhuma organizadora de livro, eu apenas tinha escrito um capítulo para um livro técnico, né, que eu sou médica pediatra,
mas tive sim se não tivesse esse apoio desse grupo todo, certamente eu não teria conseguido, né? Com certeza. Não, mas olha, ficou lindo, você está de parabéns. Vamos falar um pouquinho agora então sobre essa questão da importância da amizade na vida do idoso, né? Porque se elas são amigas há 40 anos, acho que elas devem ter hoje em torno de 60, um pouco mais, talvez. E tem um capítulo do livro que o enfermeiro Lúcio Camargo, que foi quem primeiro trouxe essa ideia, como você mesma falou, que fala sobre essa qualidade, essa importância da amizade para a qualidade de vida dos idosos, para que eles se mantenham ativos, né? E para também, muitas vezes, se protegerem da depressão. Você que é médica, acho que mesmo sendo pediatra, trabalha um pouquinho com isso, né? Exato. O ser humano é um ser social, né? Então eu, na verdade, lido com o início da vida, né? Que é a criança, mas me envolvi com a terceira idade. Em ambas as situações, a gente precisa realmente desse apoio, desse contato social, de todo o apoio de família, de outras pessoas, né? O Lúcio, como enfermeiro e especializado também nessa área, né? Ele coloca muito bem a importância desses laços, assim, para a longevidade. Hoje elas estão todas acima de 80 anos, né? Algumas chegando já nos 90. A minha mãe faleceu em 2021 com 88 anos e meio, ia fazer 89. Então, assim, eu sou filha, já estou com 65, então é uma situação assim que a gente nota que é uma coisa bem importante. Elas esperam marcar o encontro todo mês, elas já planejam de um encontro para o outro, o que vão levar, cada uma leva um prato, e elas têm as receitas preferidas delas, e aí elas contam o que aconteceu, e o grupo do WhatsApp extremamente ativo, né? Eu tive que entrar para o grupo do WhatsApp delas para poder me comunicar com elas, né? E, assim, umas 50 mensagens por dia, né? Então, é uma coisa, assim, que elas estão sempre ligadas, né? Então, isso é muito importante, porque elas lidam com o WhatsApp, com o celular, com no e-mail até pouco tempo atrás, aprenderam isso, né? E eu acho que isso faz com que a cabeça fique ótima, né? Fique sempre atualizada, muito importante. Sem dúvida nenhuma. Fala um pouquinho pra gente sobre o lançamento. Acho que vai ser um lançamento mais familiar, mas ele vai acontecer daqui a alguns dias. Como é que estão os preparativos aí para o lançamento do livro? Na verdade, nós programamos uma coisa mais intimista, assim, né, para que elas participassem, trouxessem seus familiares e alguns amigos próximos, né. Vai ser na Cafeteria Adula, em Porto Alegre, ali na Cristóvão Colombo. Então, a gente vai programar como se fosse um chazinho, né, e para que elas possam, enfim, fazer uma sessão de autógrafos, distribuir o livro para as pessoas que elas gostariam de presentear, enfim, né. E eu acredito que, assim, que por ser um livro mais de cunho intimista, ele não tem aquela coisa comercial, assim, não sei se alguém iria para uma livraria comprar o livro, mas eu acredito que aquelas pessoas que nos conhecem ou que têm interesse e curiosidade acabam indo atrás, né? Mas, enfim, a gente até se surpreendeu com a repercussão que tem dado isso. Elas também se entusiasmaram, já estão querendo fazer reservas de quantias de livros para os seus familiares, né? Então tá sendo uma coisa bem bacana mesmo, né? Que legal. E eu acho que é um registro, bom, além de ser uma história deliciosa de ler, eu tive a oportunidade, e que a gente, de certa forma, se identifica, né? Porque acho que sem amigos a gente não vive, mas fica um registro muito precioso, porque no livro também tem depoimentos da família, né? Dos filhos, netos, noras, né? Enfim, e genro, enfim, mas é um registro que fica familiar da família, dos amigos para as próximas gerações, né, Maria Inês? Exato, se tu leste o livro, realmente tu pode ter notado que a minha mãe era muito engraçada, né? Sim. E gostava muito de pegar peça em todo mundo, então tinha umas passagens bem interessantes, assim, bem engraçadas, né? E eu achei interessante que as pessoas resolveram colocar isso, né? De uma forma, se expor, né? De certa forma, né? Então, foi bem bacana mesmo, eu fiquei muito emocionada com tudo isso.
Que bom, Maria Inês, eu desejo um lançamento de muito sucesso, de um encontro maravilhoso aí entre as famílias, as amigas e que se perpetue essa história aí para as próximas gerações. Foi um prazer muito grande conversar contigo. Sucesso! Eu agradeço, foi um prazer imenso então, tá? Muito obrigada mesmo. Uma boa tarde. E eu conversei hoje com a médica Maria Inês Stades Bertelli. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbon. Vai lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!